Oi, galera! Bom dia a todos e todas. Hoje, eu, Bruna e Luiz iremos falar sobre doenças monogênicas. Luiz irá dar o conceito do que são doenças hereditárias, autossômicas, recessivas e dominantes. E eu irei falar sobre as doenças fibrose císticas, anemia falciforme e doenças de Huntington. Nesse vídeo iremos falar sobre doenças monogênicas. Você sabe o que é uma doença hereditária autossômica monogênica? Então, nesse vídeo iremos te explicar. As doenças hereditárias, elas podem ser recessivas ou dominantes. Quando a doença hereditária ela é recessiva, isso significa que, para uma pessoa ter a doença, ela precisa herdar duas cópias alteradas do mesmo gene, uma do pai e outra da mãe. Se uma pessoa herdar uma cópia normal e uma cópia afetada, na maior parte dos casos, ela será apenas uma portadora saudável, pois a cópia normal irá compensar a cópia alterada. Ser portador significa que a pessoa não tem a doença, mas que se tem uma cópia de um gene afetado, em um dos pares dos genes. Se ambas pessoas de um casal forem portadoras de um mesmo gene afetado, eles podem transmitir aos seus filhos um gene normal ou um gene afetado. Isso ocorre de modo aleatoriamente. Dessa forma, cada filho ou filha de pais que são ambos portadores do mesmo gene alterado tem uma probabilidade de 25% de herdar duas cópias alteradas do mesmo gene, e assim sendo afetado pela doença. Há também uma probabilidade de 50% da criança herdar apenas uma cópia alterada, e assim ela será uma portadora saudável. E por fim, existe a probabilidade de 25% de chance de que a criança herde ambas as cópias normais de cada um dos pais. Nesse último caso, a criança não será portadora da doença e nem possuirá a mesma. Isso também significa de que a criança tem 75% de probabilidade de não adquirir a doença. Vale ressaltar que essas hipóteses acontecem totalmente ao acaso e que as probabilidades se mantêm a mesma em todas as gravidez, além de terem chances iguais de acontecerem tanto em meninos quanto em meninas. Agora iremos falar sobre a doença hereditária autossômica dominante. Isso significa que uma pessoa herda uma cópia normal do gene e a outra afetada. Entretanto, o gene alterado domina sobre a cópia normal, o que faz com que a pessoa apresente a doença genética. A doença específica da pessoa afetada dependerá do gene que está sendo alterado e quais as instruções que deveria dar ao organismo. Algumas doenças genéticas dominantes afetam o indivíduo logo no seu nascimento. Outros só afetam na vida adulta. Essas são conhecidas como doenças de início tardio. E quando um dos pais tem um gene alterado, isto é, uma mutação, ele poderá transmitir ao filho tanto o gene normal quanto o gene alterado. Assim, cada um de seus filhos terá a probabilidade de 50% de chance de herdar o gene mutado e assim de vir a ter a doença. Há também uma probabilidade de 50% de chance da criança herdar uma cópia normal do gene. Nesse caso, a criança não sofrerá com a doença e também não poderá transmitir para seus filhos. Tal como nas doenças recessivas, a probabilidade se mantém a mesma para cada gravidez. E são as mesmas quanto para homens e mulheres. Agora que vocês entenderam o conceito, com meu amigo Luiz, irei falar sobre a fibrose cística, que é uma doença considerável, rara, chega a ter 150 mil casos no Brasil, e ela é um transtorno hereditário com risco à vida que danifica os pulmões e os sistemas digestivos. A fibrose cística afeta as células que produzem mucos, suor e sucos digestivos. Isso faz com que esses fluidos se tornem espessos e pegajosos, e eles aderem aos tubos e dutos e passagens. Eu vou deixar essa imagem aqui que explica muito bem. Tem aqui o pulmão e aqui dá pra ver os tubos e a fibrose cística, que é esse líquidozinho pegajoso, ele fica grudado nesses dutos que impede a passagem. O tratamento pode ajudar, mas essa doença não tem cura, infelizmente. Os sintomas variam e é necessário um diagnóstico médico. E nos sintomas podem incluir tosses, infecções pulmonares reincidentes, incapacidade de ganhar peso e
de ganhar gordurosas também, de fazer gordurosas. Anemia falciforme é uma doença rara, chega a ter 150 mil casos, chega a ter menos que 50 mil casos por ano no Brasil. Um grupo de distúrbio faz com que os glóbulos vermelhos sejam defeituosos e, tipo assim, formatos defeituosos e quebrem. A anemia falciforme é um grupo de distúrbios hereditários, em que os glóbulos vermelhos assumem o formato tipo de uma foice e não o formato redondinho que deveria ter. As células morrem prematuramente e causa a escassez dos glóbulos vermelhos saudáveis, que é a anemia, e podem obstruir os fluxos sanguíneos, causando dor. E os principais sintomas são dores, fadigas e infecções. Tem tratamento, não tem cura e precisa de um diagnóstico médico para saber se é realmente a anemia falciforme. Doença de Huntington é uma doença hereditária que as células nervosas do cérebro se rompem ao longo do tempo. É uma doença que geralmente começa entre 30 ou 40 anos de idade. Os sintomas resultam na limitação dos movimentos, raciocínio cognitivo e psiquiátrico progressivos. É uma doença que tem tratamento, porém não tem cura, é rara, tem menos de 50 mil casos por ano no Brasil e precisa de um diagnóstico médico. E é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido o que são doenças monogênicas e quais são as doenças monogênicas. Beijos da Anitta!